Fala galerinha, gente amiga. Olha só, dentro do nosso projeto de trabalho com questões do SSA, hoje nós vamos comentar duas questões importantes que caiu no exame do ano passado, tá legal? Então SSA 2, fica comigo, preste atenção, acompanhe a linha de raciocínio que eu vou tentar explicar da forma mais didática possível para você, estudante, entender bem, tá legal? Vamos lá? Filosofia 2019. Como é que foi esse exame? Olha só. Preservei aqui a numeração original das questões, tá certo? A gente vai dar uma olhadinha aqui em duas que eu selecionei para essa nossa análise. Vamos lá? Tá passando não? Deu uma travada aqui. Aê, beleza, tá joia. Bom, no exame do ano passado, essa questão foi a de número 41. Diz assim: sobre a filosofia, como o mais alto grau de conhecimento, considere o texto a seguir. O conhecimento filosófico, enfim, é a mais alta expressão da necessidade de saber. É uma ciência, enquanto quer conhecer as coisas por suas causas. Mas, ao passo que todas as outras ciências se restringem a descobrir as causas mais imediatas, a filosofia tem por fim descobrir as causas mais universais, isto é, as causas primeiras de todas as coisas. Na citação acima, o autor dimensiona a singularidade do saber filosófico como mais alto grau de conhecimento, ou seja, retrata que os problemas da ciência não são os mesmos da filosofia. No tocante a essa temática, é correto afirmar que o saber filosófico é um saber de algumas coisas, um saber imediato. Não, né, gente? Nem é imediato e nem é dito aqui que é apenas de algumas coisas. Aqui fala numa amplitude maior das coisas primeiras. Das coisas primeiras de todas as coisas. Assim fala na última frase, na última linha do texto que é base para a formulação dessa questão. Depois, a letra B fala: o saber filosófico é um saber que se evidencia nas causas mais imediatas, um saber individual. Também não, né, gente? É muito mais coletivo do que individual. Letra C. O conhecimento filosófico é uma ciência que se restringe, gente. Você está delimitando a atuação da filosofia. Essas expressões de cunho reducionista, de cunho ou de caráter assim totalizante, tipo as que falam nunca, jamais, totalmente, sempre, ou restringe-se a isso, está somente nesse campo. Essas expressões nas chamadas ciências sociais, nas chamadas ciências humanas, costuma estar errado. Obviamente que todas as regras têm exceção, tá? Obviamente essa regra também não vai ser infalível, mas costuma ser assim. Preste atenção que é um macete que pode ser valioso para você. Então a letra C a gente também descartou. Letra D fala: o conhecimento das outras ciências e o saber filosófico são idênticos na descoberta das causas. E a letra E: o saber filosófico é um saber pelo saber. Saber pelo saber. Conhecimento através do conhecimento. É um saber pelas causas e pelos princípios das coisas, que é exatamente o que fala ali na última linha do texto base na qual aconteceu a formulação dessa questão. Então, vimos que as letras A, B e C contêm erros, contêm incongruências, contêm falhas na sua formulação, que inclusive não coadunam com o texto referência, e, portanto, nos sobrou a letra E, até porque ele realmente compactua com a ideia central que o texto base nos oferece. Legal? Simples? Compreensão de texto, a questão da inferência, a questão da analogia, da comparação, do entendimento, da interpretação é essencial.
Passemos para a próxima e última questão da nossa análise desse vídeo. Questão de número 43 no exame do ano passado da prova de filosofia, de um total de 6. Fala assim: considere a imagem e o texto seguintes sobre a esfera do problema político e social. É muito importante dizer que a filosofia política trabalhada na filosofia, no ensino médio, aprofundado na universidade, né? Dependendo do curso que você vai fazer, seja direito, seja economia, seja a própria filosofia no chamado ensino superior. Então, o que acontece? Política é toda ação humana no que diz respeito à convivência e à negociação que se faz no coletivo. Ok? Política aqui não está num sentido partidário. Tá? PSDB, PT, PSL, PDT, MDB e assim por diante. Política aqui está no sentido realmente amplo e filosófico. E aí o texto base, no qual essa questão é formulada, diz assim, vamos ler comigo, vamos prestar atenção, me segue. Diz assim: com frequência, as pessoas não resistem ao individualismo, que reduz a complexidade das relações humanas à esfera dos negócios e da vida familiar, bastando ao bom cidadão o cumprimento das obrigações particulares. Aí tem o título aí que fala assim: será que o mundo não vai além do seu jardim? Um texto aí de Maria Lúcia de Arruda Aranha. O questionamento que se faz nessa pergunta ou nessa questão é assim: no âmbito do estudo filosófico, a dimensão política tem significado singular para uma leitura crítica na atividade que diz respeito à vida pública. Nesse contexto, é correto afirmar que o valor da política, letra A, fica restrito ao cumprimento. Não se essas palavras que restringem, que delimitam um campo apenas, ou que são totalizantes, que fecham o discurso, que não deixam margem para uma segunda, uma terceira via, quem sabe, costuma apresentar erro dentro do contexto das ciências sociais, como eu já falei para vocês, porque não estamos lidando com uma ciência exata. Então, letra A, a gente já encontrou um problema, né? Letra B. A dimensão política permeia a complexidade das relações humanas de múltiplas maneiras. Extremamente coerente. Tá? Olha só, a dimensão política do ser humano permeia a complexidade das relações humanas de múltiplas formas, de múltiplas maneiras. Quer ver um exemplo? Quando eu vou sair para uma festa, eu na condição de filho, por exemplo, então eu vou negociar com os meus pais um horário de chegada, isso é política, tá? Então, quando duas pessoas que convivem, elas passam a se relacionar, negociar, estabelecer pactos ou regras ou questões ali que vão facilitar a convivência, na prática, né, filosoficamente falando, você está estabelecendo ali uma relação política. Ok? Então, letra B, extremamente coerente, que já vimos que é a resposta correta. Mas vamos ver os erros trazidos nas letras C, D e E. A letra C diz: o primado da esfera política declina do conceito de poder. Declinar significa abrir mão, não querer saber, abandonar. E a gente sabe que poder e política caminham juntos. Letra D. A ação política é exclusividade, olha o termo totalizante, olha o termo que limita a ação humana que nós estamos aqui estudando. Costuma estar errado, como eu já disse. Muito embora tenhamos exceções para todas as regras, inclusive essa. E letra E, o intento da esfera política e social diz respeito à vida individual. Não. Já vimos que política você não vai fazer sozinho, né? Diz respeito às relações humanas. Portanto, a letra E também traz aí o seu equívoco. E é isso. Fica comigo no meu canal, se inscreve, dá like no vídeo. Valeu e até a próxima. Espero que você tenha compreendido direitinho. Me ajuda a divulgar o canal, viu? Abraço.